capítulo número 2. Na casa lá da irmã Jaci, eu fiz algumas perguntas, né? Eu falei, gente, o culto é 7h30, mas ele acaba que horas? Porque eu não prego como Paulo, né? Porque Paulo, Atos vai mostrar que ele começa a pregar às 10 e pouco da noite e vai até 6 horas da manhã pregando. E tem um jovem, inclusive, né, que cai da janela, ele vai lá e fala assim: você morreu, está atrapalhando, ressuscita aí. Aí ele ressuscita e Paulo continua pregando. Mas eu prego durante um tempo considerável. E aí o William me deu uma resposta que a culpa é dele. Depois vocês falam, resolvam com ele. Ele falou assim: não, a gente tem um horário para começar, para terminar, a gente não é tão preso, não. Eu falei, maravilha que o Senhor nos libertou, né? Amém, amados? Amém. Atos 2, a partir do verso 42 até o 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Senhor, ajuda-me a realizar aquilo que o Senhor deseja fazer na noite desse dia. Amém. Ajuda-me, Senhor, a ser um canal que transmita, Senhor, com temor e tremor, mas com sabedoria e revelação, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. E que cada coração aqui presente seja terra fértil para receber a sua palavra e ela, Senhor Deus, criar raízes profundas, a fim de que ela possa produzir frutos a tempo e fora de tempo. Amém. Realizando aquilo que lhe apraz. Eu repreendo tudo aquilo que possa querer tirar a nossa atenção. Em nome de Jesus, que a nossa mente se torne cativa do teu Espírito nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o livro de Atos que nós temos aqui, ele foi escrito juntamente com o livro de Lucas, com o Evangelho de Lucas. Na verdade, era um livro só, que alguns defendem que Lucas escreveu esse livro, que era um livro só, o Evangelho, junto com Atos dos Apóstolos, para ser uma carta de defesa em favor de Paulo, porque alguns defendem que Lucas, além de ser médico, ele também era advogado, porque o teor, a maneira que ele escreve, tem todas as características de um advogado, e a linguagem também que ele usa, vai-se pensar assim. Mas quando foram organizar aquilo que nós temos hoje como Bíblia, fizeram a separação, pegaram a primeira parte de Lucas e virou o Evangelho, que é um dos evangelhos chamados sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, aqueles que têm a mesma visão, que têm o mesmo olhar em relação ao Evangelho. E pegaram Atos e colocaram nessa parte onde a gente vê o início daquilo que a gente conhece hoje como a igreja propriamente dita. Porque também há uma defesa muito grande que a igreja do Senhor, ela não se inicia em Atos, ela se inicia na cruz, quando Jesus Cristo gritou: está consumado, tetelestai. Mas ele havia dito: ficar em Jerusalém até que no alto sejais revestidos de poder. E esse revestido de poder tinha um porquê. A gente, na maioria das vezes, acha que ser revestido de poder tem a ver com a gente experimentar as manifestações sobrenaturais de Deus, como cura, né? Alguém que tenha câncer, que seja curado, alguém que não tem um braço e o braço apareça, como Lucas
relatar, a gente começa a olhar para os dons de línguas, entre tantas outras coisas, e a gente olha para o revestido de poder, e normalmente a gente tem hoje em dia como sinônimo do revestimento de poder esses sinais. Mas a Bíblia diz que vós sereis revestidos de poder para serem testemunhas, para testemunhar que Jesus Cristo é o Messias, para testemunhar que não há salvação, como a gente cantou aqui, debaixo do céu não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, que não seja o nome de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios 12:15, ele vai dizer: eu me gastarei e me deixarei gastar até que Cristo seja formado em vós. Não há nenhum outro propósito do revestimento de poder que não seja fazer com que outras pessoas saibam que Jesus Cristo morreu na cruz por amor a ela, mas que a morte não pôde detê-lo, porque ele venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia. E todo aquele que crê em Cristo Jesus não conhecerá mais a morte, mas passou da morte para a vida. Amém, amados? Amém. Esse é o objetivo da minha e da sua existência aqui. Essa é a vocação que eu e você temos, de declararmos a tempo e fora de tempo que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, Libertador, e que só Ele perdoa pecados. E aí os discípulos, eles ficaram reunidos 10 dias, porque acontece o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que o nome Pentecoste, como aquele que a gente, quem gosta de futebol, né? Penta. Quem é penta, porque foi 5 vezes campeão. Se Pentecoste são 50 dias após a Páscoa. Jesus ressuscita, fica 40 dias entre nós, e mais 10 dias esse povo fica orando. Em Atos 2 acontece o derramado do Espírito Santo. E Pedro, entendendo qual é o motivo para o qual nós recebemos o Espírito Santo, ele se levanta, e o que ele faz? Começa a pregar. Ninguém aqui está bêbado. Isso aqui aconteceu cumprindo-se que o profeta Joel haveria profetizado. E a gente conhece a história. Ele prega, as pessoas se sentem afrontadas pelo poder da pregação e respondem para Pedro: então, o que nós precisamos fazer para sermos salvos? E aí, preste atenção, a pergunta deles não é: o que nós precisamos fazer para nos darmos bem nessa vida? O que nós precisamos fazer para que isso que está acontecendo com vocês aconteça conosco também? O que nós precisamos fazer para que tudo que eu colocar a mão na teologia e da prosperidade possa prosperar? Não tem nenhum desses viés. E olha que eles estavam vendo os sinais sobrenaturais. Mas a pergunta de alguém que é confrontado pela verdadeira palavra e entende que Jesus Cristo é santo e que nós somos pecadores, a única pergunta que resta é: o que temos que fazer para sermos salvos? E a resposta de Pedro é: creia em Cristo Jesus, se arrependam dos seus pecados. Não há salvação sem arrependimento de pecados. A gente vive um tempo que uma das poucas coisas que são pregadas hoje é uma vida de santidade, é uma vida de arrependimento de pecado. Sem arrependimento de pecado não há perdão. Sem perdão não há salvação. Sem salvação ninguém verá a Deus. Nós precisamos entender que precisamos olhar para o pecado como o nosso inimigo, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Pedro fala isso para eles e diz a palavra que eles só contavam os homens, eles não contavam nem crianças nem mulheres, que naquele dia mais de 3.000 pessoas foram batizadas. E a igreja vai crescendo. Eram cerca de 120 que estavam orando no tabernáculo, que esse tabernáculo, na verdade, estavam orando na casa de João Marcos. É aquele que escreve o evangelho que nós temos
chamado Marcos. Eles estavam na casa de Marcos orando e eram cerca de 120. Vamos por baixo. 3.000 mais 120. 3.120 pessoas. Que a gente vai chegar aqui em Atos 2 e vai dizer assim: e perseveraram. A palavra que está no grego para perseverar é proskartoriontes. Essa palavra quer dizer assim: eles permaneciam juntos em prol do outro, em favor do outro. Vou repetir: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra é: eles estavam unidos, eles estavam juntos, eles não abriam mão de que um fosse canal de bênção na vida do outro. Tu consegues entender a profundidade disso? Hoje eu não sei como é o Espírito Santo, eu estou começando, estou engateando para conhecer aqui a terra. Mas eu vou falar da minha realidade, que é o Rio de Janeiro. Hoje a gente está, que eu vou daqui a pouco falar da comunhão, eu vou falar disso também. A gente está numa época que vir à igreja, a gente vem para ser abençoado. Com todo o carinho e respeito, com o tempo vocês vão se acostumar comigo. Mas eu lembro que uma das orações no começo era: Senhor, abençoe este culto. Quando nós vamos ler em Efésios 1:3, vai dizer, se vocês têm dúvida, vou olhando aí, tá? E aí a gente vai até memorizando. Vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Já fomos, quando Jesus gritou, tetelestai, está consumado, nós já fomos abençoados. Todo aquele que nele crê é um com ele. E a Bíblia nos ensina que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Única coisa que pode mudar isso é tua vida, se ela vai caminhar com Cristo ou não, porque Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam, corroboram, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Isso é, se eu vivo dentro do propósito de Deus, eu já fui abençoado com toda a sorte de bênção. Todas as coisas corroboram para o meu bem. Louvado seja Deus. Consegue entender isso? Então, quando a gente vem aqui nos reunir para prestar um culto comunitário, porque culto não é um momento, culto não é uma ocasião, culto é vida. Ou a gente é adorador que dorme, acorda, trabalha, estuda, namora, joga bola, adorando a Deus, ou a gente não se converteu. Porque culto é um culto a Deus com a minha vida. Eu sou uma oferta viva ao Senhor. Esse momento é um culto comunitário. É um culto onde a igreja do Senhor, uma parte da igreja do Senhor, dentro de uma comunidade, se reúne para prestar culto a Deus. Talvez, eu falo isso em algumas igrejas que eu vou, porque eu vi que vocês têm facilidade de dar aleluia e glória a Deus. Mas eu sofro desse mal. Normalmente, quando eu prego, eu não tenho muito aleluia e glória a Deus. Eu já carrego isso já há alguns anos, algumas décadas, e eu estou meio acostumado com esse negócio. Mas se você entender isso, que você veio para oferecer, você não veio para receber. Você veio para, com gratidão, dar a Deus por tudo que Ele já fez por você, principalmente na cruz do madeiro. Culto é aquilo que eu ofereço a Deus. É claro que Ele é Deus de misericórdia, de bondade, Ele acaba nos dando mais, nos abençoando mais. Há uma conta que a gente nunca, Gabriel, né? A gente, Gabriel, nunca vai conseguir quitar, que é o favor de Deus sobre nossas vidas. Mas isso não quer dizer que eu não precise entender que eu me reúno com meus irmãos para adorar a Deus e, se possível for, eu ser uma resposta de Deus para a vida do meu irmão. Mas a gente está numa época que cada um entra aqui. Quando eu digo aqui, eu estou dizendo necessariamente aqui, estou dizendo os que vão à igreja. Senhor, eu vim aqui para receber minha bênção.
sabe quem está à sua direita, nem quem está à sua esquerda. E Deus está falando assim: eu te chamei para ser resposta de bênção para a vida do outro. Abre teus olhos, olha para mim, deixa eu te usar. Mas a gente está lá: Senhor, minha conta de luz, a minha conta d'água, Senhor, aquele poste que eu quero na minha garagem, aleluia, né? A gente está tão fixado em querer ter de Deus que acaba nunca sendo de Deus. E Deus não te chamou para ter, Deus te chamou para ser. Ser revestido para ser testemunho, para pregar a tempo e fora de tempo. Dá aquele guia aqui, só para ver se sai, aleluia. Estou brincando, tá? Só para ver se sai, glória a Deus, se me ajuda nesse negócio aí, né? E aí ele vai dizer que esse pessoal perseverava nesse desejo de aprender em Deus, mas para que um fosse bênção na vida do outro. E olha só o que eles perseveravam: na doutrina dos apóstolos. Para alguns que já têm me conhecido, eu tenho dito que no começo vocês vão se espantar um pouco comigo, porque creio que isso já tem acontecido com a pregação até aqui, né? Mas é o que eu tenho experimentado em 21 anos de pastoreio, e é a experiência que eu tenho tido. Então, aqueles que gostam de internet, para vocês se espantarem menos, eu tenho um canal no YouTube que tem uma playlist que eu já falei aqui para alguns. O Hasley já até disse que assistiu. Cadê o Hasley? Foi arrebatado? Eu estou aqui, pode ter sido arrebatado, né? Chamado Crendices Cristãs. A Bíblia está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Preste atenção, não havia Bíblia, por favor, preste atenção nisso, não havia Bíblia que nós temos. Mas aqui, esses apóstolos são judeus, isto é, eles aprenderam do judaísmo, eles aprenderam sobre a Torá, eles aprenderam lá tudo sobre a Septuaginta, sobre o Pentateuco, eles pegaram todas as traduções que foram feitas até chegar na língua grega, eles viveram o judaísmo a fundo, mas aí eles encontram Jesus. E Jesus começa a dizer: vocês ouviram dizer, ou então está escrito, mas eu digo. E aí Jesus está tanto tempo falando: a partir de mim, você vai olhar para tudo isso de maneira diferenciada. Quando a gente pega o Novo Testamento, aquilo que a gente vai ver de Mateus até Apocalipse, a gente vai ter coisas escritas por judeus que foram convencidos de quem é Jesus, que tiveram experiência com Jesus, e eles pegaram tudo isso e mastigaram para a gente, para poder dizer: olha, permaneça nisso aqui, porque se você permanecer, tu vai encontrar a Cristo naquele grande dia. E aí, eles ainda não tinham escrito, mas tudo isso já estava dentro deles. Estavam dentro deles como se tivesse passado. Quando você vai fazer uma pesquisa lá e tem aquela parte filtro, aí você coloca para filtrar. Os judeus filtraram o que eles já tinham, com tudo que eles aprenderam de Cristo, e falavam assim: o resultado é esse. E é nessa doutrina que está dizendo que eles perseveravam. O que é perseverar? É algo de vez em quando ou contínuo? É algo contínuo. Que tem interrupção? Não. Que é de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, onde quer que fossem, eles estavam perseverando na doutrina, trazendo para os nossos dias. Eles perseveravam no estudo da palavra de Deus. Eles não abriam mão de estudar a Bíblia, eles não abriam mão de conhecer a revelação de Cristo Jesus que está na Bíblia. Não me responda quantas horas por dia você estuda a Bíblia. Agora, você já reparou que toda vez que aparece uma moda cristã evangélica, a gente aprende, a gente traz para o nosso convívio? Por favor, me amem. Eu peço que vocês me amem em Cristo Jesus. Quem aqui tem mais de 15 anos de evangelho? Levanta a mão. Antigamente tinha esse negócio: eu recebo. A senhora é o cocô, a senhora não pode reclamar, a senhora é covardia, né? Tinha antigamente esse negócio: eu recebo. Não
graças a Deus. Da onde saiu esse negócio? Eu não sei se aqui tem, mas no Rio tem muito. Eu profetizo. Porque a Bíblia fala que eu tenho que pedir ao Pai, e como eu falei aqui na escola dominical, no final eu digo que seja conforme a tua vontade. Mas profecia é Deus falando através de nós. Então, se é Deus falando, o negócio vai acontecer, porque é Deus que falou. Agora, quando eu digo eu profetizo, não é porque eu disse eu profetizo que Deus vai fazer acontecer, não é assim que funciona. Ele manda e eu obedeço. Ele diz que vai acontecer. Se ele disse, ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, vai acontecer. Mas isso é quando ele disse, não é porque eu disse. A gente começa a colocar na boca de Deus aquilo que ele nunca disse. Por favor, entenda o que eu vou dizer. Não estou falando aqui de partido, estou falando do que a gente viveu na última eleição. O que se levantou de gente dizendo que X, no nome de Deus, Deus me revelou, Deus falou, olha, Deus me apareceu, eu profetizo que fulano de tal que vai ser ele. E um montão de gente está vivendo um montão de vergonha, porque Deus não se envergonha, ele continua sendo Deus, sendo soberano. Mas um montão de gente que usou o nome dele para dizer aquilo que ele nunca disse, hoje não sabe o que dizer, porque colocaram o nome de Deus na boca e Deus não tinha nenhum compromisso com isso. Mas a gente faz tudo isso porque a gente não conhece a Bíblia. Aí toda moda nova que aparece, e eu tenho 29 anos de evangelho, toda moda nova que aparece a gente abraça. A gente acha legal. Pois isso aí fazer, se for palavra que é feito, então, pois isso aí, quando eu falo isso, a igreja da arrepia, fala aleluia, eu vou passar para essa palavra aí, essa frase aí, que ela é legal. Mas você vai ver que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era em crendice, não era em tradições, não era em costumes, era na palavra de Deus. Você quer ouvir a profecia? Acorda de manhã e leia a tua palavra. À tarde leia a palavra, à noite leia a palavra, e você vai ouvir algo fresquinho da boca de Deus saindo do teu coração. Só que na hora da palavra dá sono. Na hora da palavra tem o tal de Netflix. Meu Deus, aí não dá. Tem aquele programa que vai aparecer. Na hora da palavra a gente tem todos os outros motivos que nos tiram de perseverar. Não estou falando que é algo tranquilo, está falando que é perseverança. Você tem que ter desejo, você tem que se lançar, você tem que querer, você tem que se dedicar. Porque eu vou te falar, talvez tu não saiba, Satanás não quer que tu leias a Bíblia nunca. Então, quando você não querer, ele está batendo palma pra caramba, a beça, dizendo, ali é o martelo. Tá boa, continua assim. Porque é a palavra que nos faz conhecer a Cristo. Ele nos conhece, mas nós precisamos conhecer. É a palavra que transforma a nossa mente, como nós falamos hoje aqui na escola dominical. Escola dominical, meu Deus, estudo, que dificuldade. Agora traz um cantor famoso aqui, lota, casa cheia, estudo bíblico. Poxa, não dá não, estou muito cansado. Pô, pastor, peguei uma condução, não vai dar na hora, me deu uma dor de dente hoje, não tem como eu chegar. E aqui está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para eu não falar muito, eu vou falar só um pouco, muito. Vamos continuar. Na comunhão, koinonia ou koionia, na comunhão. Comunhão no grego quer dizer, eu preciso entender. Eu vou gravar teu nome, qual é teu nome mesmo? Joaquim. Comunhão é eu entender que eu tenho prazer em estar com o outro para suprir as necessidades do outro. Prazer de estar, quer dizer, comunhão, união em comum, um pensamento em comum, um sentimento em comum a todos. Eu tenho prazer de estar com o outro para suprir as necessidades do outro. Eu sei que todo mundo aqui crê assim e pratica esse negócio.
Mas lá em Nárnia não é assim. O pessoal lá não entendeu o Evangelho direito, então eles olham para Jesus sempre para eles se darem bem. Eles não olham para Jesus, não têm prazer em estar juntos para poder fazer com que o outro se sinta bem com a minha vida. A gente está numa época que agora a igreja é Cristo em casa, né? Nunca foi tão forte a igreja Cristo em casa. Depois da pandemia, então, que o Cristo em casa pegou todo mundo. Só que ninguém tem comunhão sozinho. Ninguém supre a necessidade do outro sozinho. Vocês vão se acostumar. Gente, quem não gostar me avisa, mas eu amo abraçar e beijar. Amo. Graças a Deus, minha esposa sabe que eu sou assim. Vou contar uma história aqui rapidinho para vocês rirem, que talvez rindo vocês dão aleluia. Antes de vir para cá, eu fui pregar numa igreja, uma metodista ortodoxa, de uma amiga minha. Na quinta-feira, da última quinta-feira antes de eu vir para cá. Escuta essa. Há um tempo atrás eu tinha ido pregar lá, cara, sozinho. Dia de chuva, cheguei, preguei. Aí já tinha um tempo que eu não ia, e essa amiga sabia que eu ia vir para cá. Ah não, tenho que te pegar antes de tu sair. Vem aqui, dá para seguir? Então eu falei, tá. Aí fui, aí fomos eu e minha esposa. E a Claudinha, ela é enfermeira, estava dentro do plantão, ela não tinha chegado. Aí veio o irmão do Ministério de Música, e aí, paz do Senhor, pastor? Falei, paz do Senhor. Eu falei assim, essa aqui é minha esposa. Aí, eu a conheci da outra vez que o senhor veio aqui. Só que eu fui sozinho. Aí, olhei para minha esposa e ela. Aí eu falei, graças a Deus que minha esposa confia em mim e me conhece, mas dentro da igreja quase que saiu de divórcio. Aí a Claudinha chegou, eu falei, Claudinha, tu não sabes o que aconteceu aqui. Aí ela, que foi? Aí eu contei para ela, meu Deus do céu, o inimigo se levantando. Gente, mas a gente está vivendo um tempo que a gente não tem mais prazer em estar com os outros. A gente não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho só é Evangelho quando eu me dou. E como eu disse, eu amo abraçar. Quem aqui gosta de ser abraçado? Um abraço de verdade. Quem faz com a mão? Porque não é aquele abraço de mentira, não. Abraço de verdade. Um abraço de verdade, quando parece que os braços do outro, ele tomou conta de você, do outro ou da outra. Gente, não é gostoso pra caramba? Aí, a gente hoje, na Igreja Cristo em Casa, tem a música de um cantor aí que quando ele está cantando, ele fala assim, abraça você dele. E eu ouço aquilo, gente, eu não aguento, olha como é que é esse negócio. Quando a gente está junto, um abraço, um olhar, sabe, um aperto de mão, às vezes você olha para alguém e o Espírito Santo fala, essa pessoa precisa disso. Eu tenho algumas experiências e vou contar uma. Eu era novo convertido, eu me converti na igreja que nasceu na casa da bisavó da minha esposa. Minha esposa me conhece antes da conversão, ela conhece todo o meu processo de conversão. E às vezes dentro do culto, o Senhor me levava a orar por algumas pessoas de longe. Eu levantava a mão e Deus ministrava algumas coisas dentro de mim e eu orava para aquela pessoa. Chega um dia, eu estava numa reunião de oração e Deus levantou o irmão que veio até mim e falou assim, eu vejo quando você levanta as mãos e ora por alguém, aí não vou entrar nos detalhes, eu falei, Jesus, vem do Senhor mesmo, o Senhor está vendo? Mas essas coisas só acontecem na comunhão. Não tem como ser igreja, Cristo em casa. Você em casa você pode ser qualquer coisa, menos igreja, porque a gente vive a máxima que a igreja somos nós, amém? Templo do Espírito Santo. Eu vou horrorizar vocês mais um pouquinho, rapidinho. A gente fala que isso aqui é altar. Me desculpa, isso não é altar. Eu sou o altar do Senhor. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Eu sou o sacrifício ao Senhor, porque eu sou o culto, eu sou a oferta. Eu sou. E sou isso o tempo todo. Por isso, se a gente se reunir lá fora, ali vai estar presente o quê?
O altar do Senhor. Se a gente for embaixo de uma mangueira, ali vai estar o quê? O altar do Senhor. Se a gente vai bater a casa de um irmão, de uma irmã, ali vão estar reunidos aqueles que são o altar do Senhor. Nós somos aqueles em quem o Espírito Santo habita. Onde eu for, a igreja ela está presente. Mas a igreja só é igreja na comunhão. Ela nunca é igreja na individualidade. Por isso que Romanos 12, por isso que 1 Coríntios 12 vai dizer que nós somos membros de um mesmo corpo, o qual Jesus Cristo é a cabeça. Então um é braço, o outro é perna. Eu nunca vi, sempre quando eu falo disso, vem na minha cabeça aquele filme Toy Story. Quem viu esse filme Toy Story? Né? Toy Story, a orelha anda sozinho, o nariz anda sozinho, né? Mas na vida real, os membros eles se juntam para fazer o corpo de Cristo ser uma realidade. Do contrário, não precisava Jesus dizer: ficai reunidos em Jerusalém. Ele fala por ele dizer: fica cada um na sua casa, cada um no seu barquinho, cada um no seu lugar, e eu vou fazer. Não, ele falou: ficai reunidos em Jerusalém. Eles entenderam tanto isso que eles perseveravam na comunhão. Eles falavam: eu não posso abrir mão disso. E quem lê a Atos dos Apóstolos, nós estamos vivendo hoje, e agora já está, entre aspas, terminando o avivamento de Ésbio, lá nos Estados Unidos. Como que é a história desse avivamento? Não sei se todos sabem. É uma igreja, é uma faculdade metodista que tem um lugar de oração. Eu fui missionário no Peru, eu era capelão num colégio metodista, e isso a gente chama de chapel. E aí eu, como capelão, tinha um dia de culto com os alunos, dividido em idades. E era numa reunião dessa, que acabou o culto. Um jovem, ele foi até lá, que é aquilo que a gente chama de altar, né? Ele foi até lá em cima, se debruçou e começou a chorar, arrependido dos seus pecados, confessando os seus pecados. Aí vieram 4 jovens e começaram a consolá-lo. De repente, o pessoal do Ministério de Música viu aquilo e falou: isso vem de Deus. E começaram a tocar, e começaram a cantar, a louvar a Deus. E pessoas que tinham ido embora voltaram e se uniram a eles. E depois de 2 semanas, alguém deve falar: bem, a gente precisa parar um pouquinho esse negócio, porque está tudo sujo, a gente tem que providenciar banheiro, porque está complicado o negócio. Mas porque pessoas unidas confessavam os seus pecados, adoravam o Senhor, buscavam o Senhor. Quem conhece a história de avivamento, e eu sou apaixonado, o avivamento moraviano, que é um movimento que influencia John Wesley, que aconteceu em 1716 na Alemanha, numa fazenda de um homem chamado Zinzendorf. Isso aconteceu num momento de oração, onde estava o culto, teve um momento de oração. Zinzendorf pega a palavra e começa a pregar sobre amor. Há um derramamento poderoso do Espírito Santo. O pessoal se prostra no chão, orando, adorando o Senhor, e sai o movimento moraviano, que é esse moraviano que influenciou John Wesley no barco, e da onde acabou nascendo o metodismo, que nós estamos aqui pregando o Evangelho por causa disso. Amém? Amém. Não existe Evangelho sem comunhão. Lá em Hebreus 10, 25, o que está escrito no pastor aqui? Não deixai as vossas congregações, como é costume de muitos, principalmente quando se vê que está aproximando o grande dia. Gente, só não vê que está se aproximando o grande dia quem não quer. Os sinais estão aí, amém? Vou dar uma corridinha aqui na terceira, eu quero acabar domingo, antes de chegar a segunda. E aí ele vai continuar, no partir do pão. Eu gosto muito, e aí aqui eu vou de novo ser chato. A gente tem como tradição dizer Santa Ceia, né? Eu não digo Santa Ceia, eu digo Ceia do Senhor. Inclusive você vai ler aqui, está escrito Ceia do Senhor. Porque se nós somos cristãos, escutem, tudo que a gente faz é santo. Se não é santo, é pecado. Não tem em cima do muro, não tem meio termo. Eu falo, as pessoas às vezes se escandalizam. Quando eu estou namorando a minha esposa, é um momento santo. Quando eu estou jogando meu futebol, que a coluna vai ficar boa, eu vou jogar em nome de Jesus, é um momento para mim
santo, porque eu não tenho separação entre uma vida com Deus ou sem Deus. Só estou sem Deus se eu estou em pecado. Então tudo em mim tem que ser santo. O sorriso, o abraço, o comer tem que ser tudo para a glória de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. E tem gente que na hora da comida até esquece que é santo, né? Tem uma pividade na mandíbula tremenda, né? E vai embora. Mas tudo isso é para a glória de Deus. Então aqui vai dizer que eles perseveravam no partir do pão. E aí depois eu vou falar das orações, eu não vou até o final não por causa do horário. Mas partir do pão. Tu prestas atenção, e talvez tu nunca tenhas atentado no que eu vou dizer. A última chamada, a última ceia, que na verdade não é a última ceia, é a última Páscoa. É a primeira ceia. Mas a gente traz como tradição a última ceia, que Jesus vai falar que essa é a nova aliança. Ele está parando com aquela parte que era de costume da Páscoa, e está agora estipulando a ceia do Senhor. Judas estava junto. Já pensou nisso, pastor? Judas estava ceando. Ele recebeu do pão, ele recebeu do cálice. É essa esperança que Deus nunca desiste de falar para a pessoa em todo momento: eu conto contigo para a salvação. Eu espero que tu te arrependas dos teus pecados. Porque se fosse dentro da religiosidade, o que a gente ia falar para Judas? Vaza da linha da pipa, vai embora. Dependendo do crente, ia fazer assim, ia falar: sai, Satanás, né? Dependendo do crente, ia fazer assim. Jesus não. Há uma esperança na transformação de Judas. Há uma esperança da graça se manifestar e convencer os Judas do pecado, da justiça e do juízo. Mas o interessante na ceia é porque tem que partir do pão. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. Ele pega o pão e dá a cada um. Todo mundo recebe o pão. Não importa a idade, não importa o salário, a conta bancária, não importa quem estava mais tempo, menos tempo, quem estava lá no Monte da Transfiguração e quem não estava. Não importa nada disso. O pão ele é para todos, ele é para compartilhar. Ninguém pode ficar de fora. A gente pode trazer isso não só para a ceia, mas a gente tem que trazer isso para a vida. Vocês sabem que a gente às vezes se escandaliza com um índio, que a gente vai em determinada tribo. Aí eu não sei se vocês conhecem algumas histórias indígenas, né? Mas aqui eu não sei como eu gosto muito de missões, a gente acaba aprendendo essas coisas. Você vai em algumas tribos que, se a mulher for ter gêmeos, um dos gêmeos tem que ser assassinado, porque eles acham que o espírito não pode estar dividido entre duas pessoas. Há outras tribos que a mulher, quando vai ter neném, ela vai sozinha para dentro do mato, porque se o filho nascer com algum tipo de deficiência, ele tem que ser assassinado, não pode levar para a tribo, porque aquilo é maldição. Escandaliza a gente, não escandaliza? Mas há uma história que não é nem contada por mim e nem de missões, ela é contada pelo Cortella, o filósofo, que numa vez ele, num determinado encontro, e nesse encontro teria um indígena, e era o chefe, era o cacique, e isso em São Paulo, o indígena começa a passear com o Cortella e fica maravilhado com trem, metrô, ônibus, essas coisas todas, se encanta positivamente, Joaquim. Mas chega uma hora que eles vão no shopping. Quando eles vão no shopping e ele vê pessoas pedindo comida e vê comida sendo jogada fora, aquilo para ele é um escândalo, é inaceitável. Tudo que ele tinha trazido de alegria até então, de experiência boa, ele começa a
se revoltar. Ele fala: como vocês conseguem jogar comida fora e deixar um semelhante teu passar fome? Como vocês conseguem desperdiçar isso se tem um igual a você que não tem o que comer? Viu como não tem aleluia nessas horas, né? Mas para você ver que a gente se escandalizou com lá. Mas o partir do pão é dizer assim: ninguém pode passar necessidade. A gente foi chamado para ser resposta de Deus para a vida daquele que não tem. A gente foi chamado para ser resposta emocional, espiritual, resposta na alimentação. Nós somos chamados para suprir as necessidades dos outros. Isso é igreja. Aí, eu ia até o 47, mas não vou terminar aqui. E aí vem a parte das orações. E eles perseveravam nas orações. O interessante é que a gente falava aqui hoje de manhã, para quem estava na escola dominical vai lembrar, que a gente aprendeu que oração é poder, amém? Amém. A gente aprendeu que oração movimenta a mão do Senhor, amém? Amém. Eu vou fazer uma pergunta, Me fale na Bíblia alguém que você encontre orando para o seu próprio benefício. Uma pessoa só. Uma. Lembra aí, gente. Quando Esther ora, ela ora por ela, pelo povo. Quando Jó ora, ele ora por ele? Não, pelos filhos. Quando Daniel ora, ele ora por ele? Não, por Israel. Quando Isaías, Elias, Ezequiel, Paulo, quando ele pede por ele, você vai ver que ele não pede para ele. Ele fala: para que o Senhor me dê mais autoridade para pregar o Evangelho, para que o Senhor me dê mais poder para pregar o Evangelho. Sempre é nele para alcançar o outro. Como a gente aprende hoje nas classes de orações, nos cursos de orações, tem aí os coaches, né, que tem as estratégias da oração que Deus vai te responder. Eu recebi ontem, mostrei, comentei, né, lá para a família do Rasgo, um pastor que colocou métodos infalíveis para a prosperidade. Aí minha esposa, minha filha na área de direito já falou, se não der certo já pode processá-lo, porque ele garantiu que é infalível. Porque a oração que a gente disse que é como modelo, ela vai dizer assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o meu reino. Não, teu reino. Venha a mim. Não, o reino é a nós. Igreja sempre plural. Igreja nunca é individual. Venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. Não é não? Tua vontade, assim na terra como é no meu cérebro. Não, no céu. O pão é de quem? É nosso. Não é o pão para mim, é o pão nosso de cada dia. Dai-nos para nós hoje. E aí depois? Perdoa. Se você passar no versículo 19 de Mateus 6, que vai falar da oração do Pai Nosso, vai falar assim: porque se nós não perdoarmos os pecados dos outros, os nossos pecados também não serão perdoados. E aí ele vai falar: perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado nós a quem nos tem ofendido. Mas preste atenção, a oração que ele ensinou tem a ver somente com a vontade do Pai. É claro isso, gente? Não é claro? Jesus vai ser crucificado, vai sofrer, e a oração dele é: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Amém. Não é assim? Não, mas que seja feita a tua vontade. Porque quem ensinou o Pai Nosso pratica o Pai Nosso. Ele ensinou que a vontade é dele. Então quando Jesus ora, ele está dizendo: eu vou sofrer, vai ser a
perseguição, vai doer muito, vai ser muita angústia, eu vou chegar a suar sangue, mas que seja feita a tua vontade. Para terminar, não precisa abrir, mas em Lucas 24, Jesus Cristo já havia ressurreto, mas alguns discípulos estavam voltando para sua casa, a passagem conhecida como o caminho de Emaús, os 12 discípulos do caminho de Emaús. Eles estão voltando para casa, aí eu vou dar uma corridinha, porque a maioria conhece a história, mas quando eles chegam, até então eles não tinham reconhecido quem é Jesus. Irmãos, assim, quando eles chegam em casa, eles convidam Jesus para poder entrar, porque já estava anoitecendo, e falam para Jesus: fica aqui, amanhã você vai embora. E estou te dando trabalho, né, mano? Deus, não adianta, eu tenho um bichinho que eu não consigo ficar quieto. E aí Jesus Cristo entra na casa deles. Eles sentam, Gabriel é como que se aprofunda. E Jesus parte o pão. Vai dizer a palavra que no partir do pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que Jesus Cristo estava diante deles. Mas escuta a fala deles. Eles vão dizer assim: porventura não ardia, não queimava em nossos corações, quando no caminho Ele nos falava da grandeza de Deus. Vamos para nós que temos uma inclinação perpétua. Se queimava no coração, é sinal que o Espírito Santo estava agindo, não era, amado? Se eles falavam, não queimava no coração quando ele estava pregando a palavra. Mas o interessante é que os olhos se abrem somente quando há comunhão, somente quando há o partir do pão. Só há revelação de quem é Jesus no partir do pão. Só há revelação de Jesus na comunhão. Só há revelação de Jesus quando aquilo que é meu também é teu. Quando eu vejo você com necessidade de socorro, quando a gente junto se alegra em vir na casa do Senhor para adorar ao Senhor. Fora isso, amado, a gente não vai nunca viver um avivamento se a gente não perseverar na doutrina, se a gente não viver na comunhão, se a gente não partir o pão e não tiver uma vida de oração. A gente nunca vai viver de fato o manifestar do poder de Deus, porque quando a gente continua lendo, vai dizer que dia a dia o Senhor acrescentava a eles aqueles que iam de ser salvos. Sem esses fundamentos nunca haverá verdadeira salvação. Poderá inchar, pode até ter muita gente, mas salvação é só quando a gente tem a revelação de quem é Jesus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?